Isso daí foi muito bem feito, né? Isso é um tapa na cara de todos aqueles que dizem ou que se autodenominam seguidores de Yeshua, mas estão profundamente metidos com esse mundo. Mas vamos lá, pessoal, sem muita demora, vamos, porque tem muita coisa a ser mostrada. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês e nós vamos então ver o maravilhoso mundo do faz de contas aí do Brasil. Vamos lá. Preste atenção, por favor, escolinha do Preto Latino, todo mundo atento, fechem seus livros, seus cadernos, não vale cola, preste atenção, por favor. Suponhamos que você, seja homem ou mulher, fosse o presidente de uma nação, tá bom? A nação do faz de conta. E a sua nação está mal das pernas. O país está ao ponto de quebra ou de ser quebrado. Daqui a pouquinho vai faltar dinheiro para pagar os aposentados que trabalharam a vida toda, que contribuíram para o crescimento de uma nação outrora chamada de gigante e que era o país do futuro e que nunca saiu disso. Então, a sua nação está a ponto de quebrar. Seus ministros são incompetentes, incapazes, não sabem nada. Ou melhor, perdão, a única coisa que sabem é roubar, e roubam muito. Tem a ficha ou a vida mais suja do que um pau de galinheiro ou fralda de neném recém-nascido. Vamos supor que, apesar de todo esse descalabro na economia, na parte social, na educação, da religião, o país, além disso, esteja assistindo despreocupadamente que você, presidente ou presidenta, quer comprar um avião de luxo, sabendo que você foi tirado da cadeia de uma forma inescrupulosa por bandidos vagabundos que se dizem juízes e põem uma toga de preto. Sim, eu estou falando do Brasil, ou o que restou do Brasil. Caso você não saiba, o Brasil está à beira da quebra. Daqui a pouquinho, não haverá dinheiro para pagar os aposentados. Pessoas que trabalharam, em sua grande maioria, toda a sua vida, que se dedicaram, que deixaram seu suor, e daqui a pouco não terão mais direito à sua aposentadoria. Quando a gente vê uma notícia como essa aqui, em que esse cachaceiro diz que a prisão do pudim de cachaça do Molusco de 9 dedos foi um erro histórico e anula todas as provas, sendo provas incontestáveis, incluindo o filho do dono da Odebrecht, que confessou, o Palocci, que era ministro da Fazenda, confessou, mas esse energúmeno que vocês veem aí na tela disse que nada disso é verdadeiro. E além disso, acionou a AGU e, juntamente com o Sapo Boi, pediu para que fosse aberto um inquérito para investigar o agente da CIA, o Moro, que já deveria ter saído do país há muito tempo, porque vão prendê-lo, e todos aqueles que colaboraram com ele. O Dallagnol já foi tirado. Carla Zambelli já foi calada. O Nicolas, de vez em quando, dá um grito aqui, outro ali,
Cadê o Zé Trovão? Cadê a Damares? Cadê aquele pessoal que falou que, caso eleito, ia fazer e acontecer? Cadê o Magno Malta? Pois é. O Brasil está à beira da quebra. E nesse maravilhoso mundo do faz de contas, permita-me apresentar-lhes essa reportagem. Esse é um dos raríssimos meios de comunicação daí do Brasil que eu ainda leio, a revista Oeste. Então, o energúmeno de preto, Tofinho, cachaceiro, disse o seguinte: prisão de Lula foi erro histórico, afirma o cachaceiro, ao anular provas da Odebrecht. Ele anulou, pessoal, provas como essa aqui. Ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Esse daqui é o Marcelo Odebrecht. Vou colocar a tela cheia. Provas como essa. Ele anulou, pessoal. Opa, peraí. Provas como essa aqui. Deixa eu voltar. Tá com... Deixa eu tirar aqui o volume. Pronto. Pronto. Agora sim. 4 milhões de reais, que foi abatido também do saldo. Então, essa sim é uma prova que eu tenho de que esse assunto foi para o Instituto, que foi abatido o saldo ali. Além disso, teve um acontecimento importante, que é o seguinte: quando chegou perto desse 2010, eu tinha a preocupação seguinte: lembro que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa dinâmica. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer do ano relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a pedido de Palocci, que seriam abatidos então do valor que eu doaria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse: olha, eu não estou doando só o que está aparecendo, para depois ele não vir cobrar mais. Então eu pedi ao meu pai para dizer o seguinte: meu pai, avisa ao presidente Lula que a gente está doando para a campanha da Dilma, isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos. Aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais, que eu fechei com o Palocci. E aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então que a gente já doou 200, 100 eu alhei com o Palocci, 100 meus executivos. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira que eu sabia que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse: ó, Marcelo, ele não teria como saber disso se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou: Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei: peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá que eu pedi para meu pai. Aí ele falou assim: então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho uma nota no MIT-PR: 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi. Tá aí. Essa prova foi anulada. Eu peço desculpas, o áudio realmente não está muito bom. Está um pouco baixo, mas eu acredito que depois que renderizar a live vai dar para ouvir melhor. Essa foi uma das provas que o amigo do meu pai, que é o cachaceiro do Tofinho, cancelou. Ele cancelou todas. Tem outra aqui, deixa eu trazer aqui para cima. Tá aqui, ó, mais uma. Tá aqui, ó. Marcelo Odebrecht sobre Dias Toffoli, o amigo do meu pai. Espero que esse áudio esteja melhor. Tem esse e-mail aqui, apenas para distinguir quem seria a pessoa sobre a qual você está falando. E qual o contexto da conversa. É um amigo do Toffoli. Na verdade é o seguinte: quando o Toffoli
quando o Toffoli foi, isso não foi só ele, não. Vários candidatos já tinham procurado a gente e outras empresas. Como é que funcionava? Não pode dizer como é que funciona, como é que funcionava. Sempre que o presidente estava, escolhia um candidato a ministro da STF, certo? O candidato a ministro, em geral, ele ia em empresas ou pessoas que ele achava que tinham relações políticas junto ao Congresso para ajudar, para que essas pessoas, de certo modo, ajudassem ao senador, junto ao Senado, porque o Senado é que aprova o ministério. Então, na verdade, aqui, então isso já era comum. Então, nesse caso aqui, O senhor pode ler esse trecho aí? é isso, temos que ver. Agora, veja bem, nesse caso, veja o seguinte, eu sabendo disso, você vê que a iniciativa desse caso foi até minha. Ou seja, eu avisei para a Cláudia, temos que ver como podemos promover os encontros reservados de Toffoli com alguns amigos da casa de cima de CMF. O que é casa de cima de CMF? É Senado. A casa de cima é de cima do Congresso. De amigos da casa de cima de Cláudio Melo. Então, no fundo, minha provocação para Adriano foi o seguinte: Adriano, o Toffoli não foi escolhido por Lula para assumir o ministério? Como a gente sempre fez com todo mundo que uns vai nos procurar, veja se ele não quer que a gente promova o encontro dele. Ele procurou vocês? Não. Você vê que claramente aqui foi minha iniciativa. Nesse caso aqui você vê que foi minha iniciativa. Por que eu digo isso? Porque aí depois, o Adriano Bosch checarei o interesse dele e falo com o Cláudio. Aí, aí eu digo, me avise se conveniente, eu estar. E aí o Adriano fala, me aliei com o Cláudio sobre um contato que ele, o Toffoli, pediu para fazer. Quer dizer, provavelmente o Adriano foi lá, precisa de uma ajuda? O Toffoli deve ter dito, não, mas tem um senador especial que eu estou vendo alguma dificuldade, será que vocês podem me ajudar? Pelo que está aí. O que, na verdade, era mais do que, como todos os ministros, é o que o pessoal chamava de beijamão, né? Todos os ministros, antes de serem, depois que eram escolhidos, antes de serem aprovados, eles faziam isso. E para fazer isso, muitas vezes eles buscavam empresários que tinham. E nesse caso, eu mesmo perguntei a Adriano, você não quer checar com o Toffoli se ele quer isso? E pelo retorno, ele pediu para falar com um. Você fala logo na primeira mensagem, eles e nós podemos ter com isto um aliado no futuro. É isso. Aliado que sentido? Um juiz, um ministro poderia ser aliado da empresa? Qual é a cabeça? Quando eu digo eles e nós, é eles e os amigos de Cláudio. Quer dizer, eles no caso, os amigos de Cláudio, e nós, Odebrecht, podemos ter um aliado no futuro. Quem seria o aliado? O ministro que você ajudou ele. Quer dizer, não. A sempre diz o seguinte, na hora que o ministro ele é eleito, você vê o seguinte, o cara é eleito pelo presidente. Depois não quer dizer que ele vai, como ele tem. Você vê que os ministros mais radicais com o PT foram os ministros eleitos escolhidos por Lula. Entendeu? Foram mais duros que teve com o PT. Não quer dizer que você vai. Na verdade é o seguinte, o que você cria expectativa? De que se você ajudou o cara de alguma maneira, lá na frente pelo menos, ele reserve você, ele vai te escutar, cria uma boa vontade, mas obviamente que eu duvido. Aqui, isso é uma natureza humana. Mas não está dizendo que foi, não tem nenhuma licitude. Não, claro, fica bem claro. Toda qualquer pergunta, qualquer e-mail apontado não diz, não quer dizer que é isso ou não. Por isso que ele está questionando. Por isso que eu estou dizendo, existia sim essa relação, a gente tentou a aproximação. Uma das razões que eu sempre dizia para o Adriano manter esse contato é porque eu achava que era uma pessoa que tinha um potencial, que seria importante ter como aliado futuro. Entendeu? Como a gente tinha no Congresso, como tinha no Senado, como tinha. A gente não tinha, na verdade, muitos aliados, um ministro que a gente conhecesse. É sempre bom se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Mas nunca teve. E tendo que estar aqui no e-mail, ele deve ter pedido pra gente fazer um contato com algum senador que ele via alguma dificuldade, entendeu? Que eu não sei qual é. E sem a presença dele, tá vendo? Agora, como é que você vai avaliar o que é lobby, o que é de serviço de advocacia, entendeu? Esse é o ponto. Até porque uma outra razão que o Sérgio Renault está envolvido é porque o Sérgio ele tinha trabalhado na Casa Civil, ele tinha trabalhado, conhecia o pessoal, então tinha outras atuações do Sérgio que não eram. Mas, novamente, é aquela história, como é que você separa o que é... Esse é o grande drama. Então, com certeza, pelo que eu me lembro, foram valores altos, tem até aquele e-mail que faz referência a valores altos, lembra que eu avisei no Refis da Crise, se for por essa linha, a pessoa cobra a cara. Então, quando eu fiz essa menção do Refis da Crise, com certeza eu estava me referindo à experiência anterior. Agora, eu não me lembro qual foi o valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. O difícil
difícil vai ser dizer... Esse pagamento você acredita, se caso tenha havido, se houve, você acredita que foi feito pela Odebrecht Energia? O Odebrecht, é porque na época do Odebrecht Energia, eu não sei se tinha como pessoa jurídica, deve ter sido feito pela construtora mesmo. O mais provável é que tenha sido feito pela construtora. Mas é aquela história, que se tem lá, é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia para o escritório do Sérgio. E aí, quanto disso é de fato serviço de advocacia, de fato lobby, não se tem condição de... com a dificuldade de avaliar ainda, né? Entendi. Logo em seguida, o meio até mais famoso, né? Que é isso. Afinal, vocês fecharam comigo do meu pai. No fundo, ele está falando isso. Agora, obviamente, que esse fechamento aqui, do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam comigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então, ele está fechando com... Ou ele está cuidando do assunto. O problema é esse, como você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Entendi. Mas eu não acho que Adriano teve uma conversa direta com o Toffoli. Eu acho que todas as conversas de acerto, de consultoria, de valor, de tudo, foi fechada com o Sérgio. Entendi. E deve ter sido tudo pago, provavelmente, oficialmente. Pode ter tido uma parcela por fora, mas eu acho que o mais provável, nesse caso, é oficial mesmo. O irmão do Toffoli foi candidato ou foi prefeito de Marília. E aí, na época, veio um pedido de Adriano. Eu não me lembro agora se veio de quem, mas os e-mails devem deixar claro. Ou o Adriano recebeu esse e-mail, tá, de pedido, mas veio um pedido para a gente tentar apoiar a eleição de Marília. Aí eu não posso afirmar se o pedido foi direto do Toffoli, se o pedido foi, não sei. Também que houve um pedido que veio de Adriano para a gente apoiar a candidatura, acho que do irmão dele, a prefeito. Esse assunto foi direcionado para o Odebrecht Ambiental, que é onde poderia ter interesse para saneamento, certo? E aí nós apoiamos e depois se tentou criar alguma coisa em Marília, mas eu não acho que a gente conseguiu nada em Marília. Mas o senhor lembra se efetivamente houve o apoio? Eu acho que houve. Eu acho que houve o apoio. Pelo encadeamento. Eu acho difícil não ter tido apoio. Entendi. Eu acho que houve. É duro, né, pessoal? O amigo do meu pai. É duro até ouvir essas coisas e saber que o amigo do meu pai foi quem cancelou todas as provas e mandou perseguir, conforme já foi falado aqui. A AGU vai abrir inquérito contra o pessoal da Lava Jato, porque, segundo ele, a Lava Jato utilizou-se de provas falsas, fechou empresas no Brasil e trouxe um atraso ao país. Esse é o maravilhoso mundo do faz de contas. Eu não tenho aqui toda a delação do Palocci, mas um trecho onde ele confessa, né? Deixa eu trazer aqui novamente. Aqui diz: delação de Palocci aprova que Lula queria desestabilizar a moeda brasileira para financiar campanha do PT. Mas, segundo o Toffoli, foi armação. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com poucas exceções, como o Banco Central. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Palocci revela que quase todos os...
Rapaz, é duro. Fala, Construtor Magenta. Tudo bom, mano? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Esse é o primeiro país do maravilhoso mundo de Faz de Contas. Depois nós vamos mostrar o irmão gêmeo desse país, que são os Estados Unidos, ok? Bom, também essa semana, foi essa semana, né? A Corte